Queridas irmãs e queridos irmãos da IPU Jardim Califórnia, hoje dia 14 de junho de 2020, estamos celebrando o segundo domingo após Pentecostes. Na presença do Trino Deus, nos reunimos em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, o Deus que tudo criou e que tudo mantém. Nada passa despercebido ao seu olhar. Tudo está sob o controle de tuas mãos. Amém. Neste domingo, a palavra que vamos refletir recorda-nos a presença constante de Deus no mundo e a vontade que Ele tem de oferecer a nós a sua vida e a sua salvação. No entanto, a intervenção de Deus na história humana concretiza-se através daqueles que Ele chama e envia para serem sinais vivos do seu amor e testemunhas da sua bondade. A leitura do livro do Êxodo, capítulo 19, apresenta-nos o Deus da aliança, que elege um povo para com ele estabelecer laços de comunhão e de familiaridade. A esse povo, Yahvé estabelece uma missão sacerdotal. O Evangelho de hoje traz-nos o discurso da missão. Nele, Mateus apresenta-nos a escolha, o chamamento e o envio dos 12 discípulos. Vivo feliz, pois sou de Jesus, e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória do céu. Seu amor eu me submeti e extasiado então me senti. Anjos descendo, trazendo os céus, ecos das da graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, sempre ardente louvor. Ah, que canto, que som, enche os ares de doçor. São os salvos entoando hinos ao seu Redentor. Ouve as vozes da vitória em caminho para a glória, proclamando a doce história de Jesus e seu amor. Proclamando a doce história de Jesus e seu amor. Regozijo em meu Salvador, esperançoso vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor,
Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Façamos o nosso momento de pedido de perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. Amado Deus, Tu nos sondas e conheces o coração de cada filho Teu. Tu conheces as nossas fraquezas e limitações e o quanto falhamos contigo, pois somos pobres pecadores. Muitas são as vezes que erramos em não entregar tudo a Ti, em tentar resolver os nossos problemas por nossa própria conta, mas sempre fracassamos. Tem misericórdia de cada um de nós, Senhor. Escuta o nosso clamor e aumenta a nossa fé. Purifica-nos, ó Pai, para que sejamos guiados e nutridos somente pelo Teu infinito amor. Faz com que sejamos bons exemplos Teus, por onde quer que andemos. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Na certeza de que somos perdoados, façamos o nosso louvor e o nosso momento de adoração a Deus. Deus, fonte de amor, agradecemos por nos reunir para servir-nos de Tua palavra. Concede-nos que o nosso louvor a Ti seja sincero. Capacita-nos com Teu Espírito Santo em nossa disposição de viver em paz com tudo que criaste. Acolhe nossos corações e responde-nos no tempo certo, de acordo com a Tua vontade. Não permita, Senhor, que a dor e a injustiça nos sejam indiferentes. Fortalece a nossa fé na esperança e no amor. Oramos em nome de Jesus, que contigo e o Espírito Santo ilumina os nossos caminhos, desde sempre e para sempre. Amém. Ouçamos a leitura do livro do Êxodo, capítulo 19, dos versículos de 2 a 8a. Levantaram o acampamento de Refidim, foram para Sinai e acamparam diante do monte. Moisés subiu ao monte para falar com Deus. E o Senhor o chamou e disse: Anuncie o seguinte aos descendentes de Jacó, os filhos de Israel. Vocês viram o que eu fiz aos egípcios e como trouxe vocês a mim, como se estivesse levando vocês sobre as asas de águia. Agora, se derem atenção cuidadosa ao que eu digo e cumprirem os termos da minha aliança, vocês serão minha propriedade particular diante de todas as nações. Embora toda a terra já seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Diga essas palavras aos israelitas. Moisés convocou os líderes de Israel e transmitiu a eles tudo o que o Senhor havia dito. O povo respondeu em uma só voz: Vamos fazer tudo o que o Senhor ordenou.
Santa, quão poucos fracos sois, mas forte é Cristo vosso Mestre. Avante, avante, pois, os que esperam no Senhor, renovar-se-ão, crescerão em vigor, subirão até as alturas, correrão e sem fadiga andarão, sem se cansar, correrão e sem fadiga andarão, sem se cansar, voarão e nas alturas como águias serão, cansados, tristes, sem alento, deixai-vos de chorar, se onipotente é vosso Mestre, por que desanimar? Os que esperam ao Senhor, renovar-se-ão, crescerão em vigor, subirão até as alturas, correrão e sem fadiga andarão, sem se cansar, correrão e sem fadiga andarão, sem se cansar, voarão e nas alturas como águias serão. Jesus está conosco sempre, assim nos prometeu. Coragem, pois, irmãos, avante, eis que Ele já venceu. Os que esperam no Senhor, renovar-se-ão, crescerão em vigor, subirão até as alturas, correrão e sem fadiga andarão, sem se cansar, correrão e sem fadiga andarão, sem se cansar, voarão e nas alturas como águias serão. Senhor, abre nosso coração e nossa mente pelo poder do Teu Espírito Santo, para que, enquanto a Escritura seja lida e a Tua palavra proclamada, possamos ouvir com alegria o que tens a nos dizer nesse segundo domingo após Pentecostes. A leitura de hoje é tirada do Evangelho de Mateus, do capítulo 9, versículo 35 a 10, versículo 8. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, enquanto curava toda sorte de doenças e enfermidades. Ao ver a multidão, teve compaixão dela, porque estava cansada e abatida, como ovelha sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas poucos os operários. Pedi, pois, ao Senhor da colheita para enviar operários para a sua colheita. Chamou os 12 discípulos
e deu-lhes autoridade de expulsar os espíritos impuros e de curar toda sorte de males e enfermidades. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, também chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, o filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, aquele que o entregou. Jesus enviou esses 12 com estas recomendações: não tomeis o caminho dos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos. Dirigi-vos antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Dirigindo-vos a elas, proclamai que o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça dai. Depois de ter apresentado Jesus e de ter mostrado Jesus anunciando o reino de Deus em palavras e em obras, o Evangelho de Mateus vai descrever o envio dos 12 discípulos. O texto que hoje nos é proposto inclui uma introdução e uma parte da descrição do chamamento e do envio dos discípulos. Na introdução, Mateus explica que a missão a qual Deus chama os discípulos é expressão da solicitude de Deus, que quer oferecer ao seu povo a salvação. O Evangelho de Mateus escreve para uma comunidade onde existia um número significativo de crentes de origem judaica. Então ele vai usar para transmitir a sua mensagem imagens retiradas do Antigo Testamento e muito familiares a esses judeus. Jesus, ele sente profundamente a dor e a enfermidade do povo, e por isso ele tem pena, ele tem dó, ele tem compaixão ao ver o tanto sofrimento e tanta dor. Ele assume o ofício de bom pastor e deixará aos seus discípulos a tarefa de colher, e por isso ele vai dizer: a colheita é grande, mas poucos são os operários. A messe é muito grande, está faltando gente para a colheita. Esse apelo à colheita, esse apelo à messe, é para que a comunidade contemple a missão como uma obra de Deus, que deve ser levada a cabo com os critérios de Deus. Por isso, a comunidade deve ser uma comunidade orante. A comunidade deve orar antes de empreender a tarefa de anunciar o Evangelho de Jesus. Logo após o chamamento dos discípulos, o Evangelho de Mateus deixa claro que a iniciativa do chamado parte de Jesus. É Ele que chama, chamou-os. E não há qualquer explicação que levaram à escolha desses 12. Jesus chama 12. E por que 12? O número 12 é um número simbólico, é um número que representa as 12 tribos de Israel.
significa a totalidade do povo de Deus, ou seja, qualquer um é chamado a ser discípulo de Jesus e trabalhar na colheita para trazer novas pessoas, para curar novas pessoas, para ajudar as pessoas a encontrarem Jesus. O Evangelho vai citar Jesus chamando 12 discípulos, e são eles: Simão, também conhecido Pedro, André, Tiago, filho de Zebedeu, João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o Zelota e Judas Iscariotes. O último passo do envio dos discípulos é antecedido por uma prescrição, por muitas instruções. Jesus vai ensinar como ser um missionário, por isso ele vai instruir, ele vai dar dicas, ele vai dizer o que fazer como um missionário. Jesus também vai definir quais são os destinatários dessa missão. Primeiro, numa primeira fase, são as ovelhas perdidas de Israel, e numa segunda fase são os pagãos. Por quê? Sabemos que Jesus anunciou, mas ele foi rejeitado pela casa de Israel. O próprio Evangelho de João nos mostra isso. A luz veio ao mundo, mas a luz foi rejeitada. Por que, então, Jesus explica e define a missão? Qual é a missão? O que os discípulos terão que fazer? Primeiro, dar-lhe o poder de expulsar os espíritos impuros, dá o poder de cura, de curar todas as doenças e as enfermidades, e também de ressuscitar os mortos. E aí aparece um apelo à gratuidade. Os discípulos não podem partir para a missão esperando ao tirar proveito disso, tirar dividendos pessoais, ou pensando que vai satisfazer os seus interesses pessoais. A expressão recebestes de graça dai, convida a fazer da própria vida um dom gratuito ao reino, sem esperar qualquer pagamento em troca. O dom é gratuito. É Jesus que convoca para a missão. E na missão não pode se esperar algo em troca. Em todo o discurso, a missão dos discípulos aparece como um prolongamento da missão de Jesus. O anúncio que é confiado aos discípulos é o anúncio que o próprio Jesus fazia do reino. Os gestos que os discípulos são convidados a fazer são gestos que Jesus fez. Os destinatários da mensagem que Jesus apresentou são os mesmos da mensagem que os discípulos vão apresentar. Ao apresentar a missão de Jesus, Jesus convida-nos também a continuar na história a obra libertadora que ele começou em favor de todos, em favor de muitos. Diante disso, nós podemos nos perguntar: como é que estamos agindo como continuadores da obra de Jesus?
As obras que realizamos são verdadeiramente um anúncio de um mundo novo que está para chegar? Procuramos transmitir alegria, coragem e esperança àqueles que vivem imersos ao abatimento, à frustração e ao desespero? Procuramos ser sinal do amor e da ternura de Deus para aqueles que vivem sozinhos, abandonados e marginalizados? Nosso serviço ao reino é um serviço gratuito ou é um serviço que serve para promover os nossos interesses pessoais? A proposta é que encontremos Jesus, fiquemos próximo dele e façamos uma contínua experiência de diálogo para criar em nós uma necessidade de anunciá-lo, pois não se pode anunciar aquilo que não se conhece, aquilo que não se experimenta. O Evangelho de hoje é um convite a sentir no coração o desejo de anunciar Jesus a outras pessoas e a nos comprometermos com aqueles que estão doentes, perdidos e abandonados da nossa sociedade. Que busquemos a cada dia ser testemunho da ação amorosa de Jesus ao maior número de pessoas possíveis. Sejamos, portanto, missionários do reino. Deus chama a gente pra um momento novo, de caminhar junto com seu povo. É hora de transformar o que não dá mais, sozinho e isolado. Ninguém é capaz, por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante, por isso vem. Entra na roda com a gente também. Você é muito importante, vem. Não é possível crer que tudo é fácil. Há muita força que produz a morte, gerando dor, tristeza e desolação. É necessário unir o cordão, por isso vem. Entra na roda com a gente também. Você é muito importante, por isso vem. Entra na roda com a gente também. Você é muito importante, vem. A força que hoje te faz brotar a vida atua em nós pela sua graça. É Deus quem nos convida a trabalhar, o amor repartir, força juntar, por isso vem. Entra na roda com a gente também. Você é muito importante, por isso vem. Entra na roda com a gente também. Você é muito importante, vem. É o nosso momento de colocar diante de Deus os nossos agradecimentos, a nossa gratidão e os nossos pedidos. Bondoso e amado Deus, nós te rendemos graças pela nossa vida, por teres permitido que hoje cada um de nós levantássemos da cama com saúde. Somos gratos a Ti pela nossa família,
pelo nosso trabalho diário e pela possibilidade de convivermos como irmãos. Queremos te agradecer pela dádiva da vida. Faça-te presente nesta comunidade e age na vida de cada uma e de cada um. Tantas são as pessoas que sofrem na nossa sociedade. Muitas encontram-se desamparadas, com depressão e na solidão. Nós intercedemos, Senhor, a cada uma delas e pedimos que Tu também nos capacite e nos ajude e nos impulsione a ser fonte de cuidado em suas vidas. Olha, Senhor, por Tuas filhas e Teus filhos que vivem nesse mundo com tanta violência, com tantas tragédias e com tanta dor. Nós pedimos que nos conceda a Tua paz. Fica conosco, Senhor. Guarda-nos em todos os momentos da nossa vida. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, que assim nos ensinou a orar. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer sobre ti o teu rosto. Sobre ti tenha misericórdia. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Fiquem em paz e sirvam ao Senhor com alegria. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, que é Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Tenham todos uma boa semana. Amém.